Então, nós vamos falar um pouquinho sobre transdução de sinal, tá bem? E o que vocês lembram de transdução de sinal? Começa por aqui. Transdução de sinal, eu vou falar em receptores, primeiramente. Quantos receptores vocês lembram? Nenhum? Então, eu tenho 4 tipos de receptores. Receptor tipo 1, receptor tipo 2, receptor tipo 3 e receptor tipo 4. Tá bom? Bom, então, para mim falar em transdução é necessário falar em receptor. E o receptor ele fica localizado na membrana das células. Ele tem um domínio chamado domínio extracelular e tem o domínio intracelular, que tem normalmente uma atividade enzimática. Ok? Podemos dizer que ele é transmembrana. Uma vez realizou-se a ligação com o ligante, ocorre uma alteração na conformação dele, ativa o seu domínio intracelular, e aí ocorre o processo de transdução de sinal, que pode ser diretamente promovendo a abertura de um canal de íons, interferência com o citoesqueleto através do aumento da concentração de cálcio, gerando segundos mensageiros desenvolvendo efeito, seria um garoto de recado, ou ativando ou inibindo diretamente o que? A transcrição gênica. Essa aí é a transdução. Tá bem? Falar. Nós vamos ter os receptores. Receptor, então, do tipo 1. Receptor do tipo 2, normalmente, é um receptor que está acoplado a uma, nós chamamos de proteína G, que tem uma porção dela que tem ação enzimática. Receptor tipo 3, então, tipo 1. Receptor tipo 2. Receptor tipo 3. Receptor tipo 3 é um receptor que tem a capacidade de se autofosforilar. Então, primeiramente, ele forma dímeros e se autofosforila. Quando ele se autofosforila, ele tem a capacidade, então, de se ativar como enzima e ativar enzimas. Ou seja, ativa uma cascata de enzimas. Ok? E o receptor tipo 4 está localizado no núcleo. Quando está localizado no núcleo, se fala em transcrição gênica, assim como o receptor tipo 3. Então, quais são os receptores que interferem com íons? Tipo 1. Quais são os que geram segundo mensageiro? Tipo 2. Quais são os receptores que interferem com a transcrição gênica? 3 e 4. Tá bem? O 4 é diretamente e o 3 é indiretamente, porque vai gerar várias enzimas até chegar no núcleo. Tá bom? Então tá lá, todos são localizados onde? Na membrana, exceto o tipo 4 que está lá no núcleo. Tá bem? Está lá no núcleo. Então, receptor tipo 1, receptor tipo 2 acoplado à proteína G e receptor tipo 3 é enzima ASE, quinase, são enzimas, né? São receptores que têm a capacidade de se autofosforilar. Então tá lá. Receptor ionotrópico, né? O receptor tipo 1. Uma vez o ligante se ligou a ele, ele permite a passagem de íons. Então, significa que a sua resposta ela é rápida. Vamos ver um exemplo? Receptor nicotínico. O receptor para você se locomover. Então, libera acetilcolina e se liga no receptor nicotínico. Então, para você andar, precisa de uma resposta rápida, não concorda comigo? Receptor metabotrópico são receptores que são acoplados, já vem nele, de fábrica. O quê? Uma proteína G. Agora eu vou acrescentar mais um pouco de informação. Essa proteína G, ela pode ser uma proteína G excitatória, de start, ou inibitória. Tá bem? A excitatória vai ativar uma determinada enzima, que vai pegar um substrato e vai transformar em segundo mensageiro. Ponto final. Esse segundo mensageiro vai ativar uma determinada proteína quinase, que vai ter o quê? Vai ter a resposta celular. Então demora questão de segundos, ok? O outro tipo de receptor é o receptor do tipo 3. São receptores que formam dímeros, eles se juntam e formam dímeros. E aí tem a capacidade de se autofosforilar.
E aí, uma enzima ativa uma outra enzima, que ativa uma outra enzima, até o quê? O efeito celular, a transcrição. Transcrição gênica. Então, vai demorar minutos. E o receptor tipo 4, um receptor o quê? Nuclear, que vai interferir com a transcrição gênica diretamente. Tá? Também com a transcrição. Então, imagine só, se você tivesse que andar e o receptor da musculatura esquelética fosse o quê? O receptor tipo 4. Até, né, interferir com o gene, transcrição, impedir a transcrição, tradução, demoraria. Apesar que tem gente aí que, tô vendo que não tira o pé do chão, né? Então, o receptor ionotópico, a resposta é rápida, tá bem? Porque permite logo a passagem de íons. Tá bom? Então lá, ionotrópico, íons. Entrou íon, resposta. Receptor metabotrópico, está acoplado o quê? Uma proteína G. E a porção alfa da proteína G é a porção ativa dela, enzimática. Tá bem? Essa proteína G vai ativar o quê? Uma enzima. Essa enzima vai pegar um substrato e vai transformar no quê? Num produto. Que no caso aqui nós vamos chamar de segundo mensageiro. E aí eu vou ter o quê? Ativação de uma proteína quinase. E aí a resposta. Celular. Essa proteína G pode ativar o quê? Olha lá, mesma coisa. Porção alfa, enzima. Porque ó, toda determinação ASE, enzima. Fosfolipase C. E a fosfolipase C vai retirar o fosfolipídio de membrana em trifosfato inositol e diacilglicerol, que também é um pedacinho, é um fosfolipídio, um pedacinho de gordurinha. IP3, toda vez que você vê IP3 ou trifosfato, vai ter o aumento da concentração de cálcio intracelular. Enquanto que o diacilglicerol sempre vai ativar a proteína quinase C. C de quem? Fosfolipase C. Tá bem? E aí eu vou ter o quê? A resposta celular. Receptor do tipo 3 é aquele que forma dímeros. Ó. Então, receptor, ligante, fator de crescimento. Formou dímeros. 2, 1, 2. 1, 2, dímeros. Quando ele forma o dímero, ele tem a capacidade de se autofosforilar, ou seja, acrescentar um fósforo. E quando ele acrescenta um fósforo, ele tem a capacidade de se tornar o quê? Ação enzimática. Aí ele vai, ativa uma outra enzima, que ativa uma outra enzima até chegar o quê? Interferir com a transcrição. Tudo bem? Já o receptor do tipo 4, tá bem? Normalmente são os hormônios e os corticoides. Eles se ligam no receptor intracelular, lá no núcleo. E aí ele vai interferir diretamente o quê? Com ativação ou supressão gênica. Tá bem? Então é direto, é diferente do tipo 3 que vai ativando uma enzima, que ativa outra enzima, que ativa até chegar no núcleo. Tá bom? Então o receptor tipo 1 é um receptor o quê? Ionotrópico ou ionotrófico. Tá bem? Então ligou nele, ele permite a entrada de íons. Tá bom? Então tá lá, ele está inativo, quando ele está inativo ele está fechadinho. Quando ele está com ligante, permite a passagem de íons. Tá bom? Todo receptor ionotrópico, ele tem uma estrutura. E como é que é a estrutura básica? Ele possui uma estrutura, uma porção dele chamada alfa, beta e gama. É importante isso aqui? É importante, porque benzodiazepínico liga em um, barbitúrico liga em outro. E normalmente ele fica fechadinho. Ok? Quando o ligante se liga na porção, respectiva porção, pode ser alfa, beta, eu estou falando ligante, que é generalizando, ele altera a conformação, então aí ele se abre. E aí permite a passagem do íon. Tá bem? Tá lá, ó. Normalmente ele fica fechadinho, mas quando vem o ligante, né, se liga, por exemplo, na porção alfa ou na porção beta, ele altera a conformação. Então, olha lá, o ligante altera a conformação e aí permite a passagem do íon. Daí é chamado ionotrópico. Aí a resposta é rápida. Tá bem? Então tá lá, ó. Íon, e aí a resposta é rápida. O receptor, exemplo, receptor nicotínico. Tá bem? Ligou-se, alterou a conformação, entrou. Resposta. Sempre tendo a porção alfa,
porção beta e a porção gama, tá bom? E aí quais são? Dá alguns exemplos para vocês entenderem. Acetilcolina, nicotínico, a serotonina, o GABA, famoso GABA, a histamina, o glutamato, todos eles são receptores do quê? Ionotrópicos, tá bem? Receptores ionotrópicos, então é rápida a resposta. Então tá lá, angiotensina, GABA, acetilcolina, glicina e assim sucessivamente, tá bem? São os canais iônicos. Que os canais podem ser? Quais são os íons? Pode ser o cálcio, pode ser o potássio, pode ser o sódio, não interessa, canal iônico, para entender geral, tá bom? Musculatura, onde que vai estar presente? Musculatura esquelética, os anestésicos, né, bloqueia os canais de sódio, funciona. Os benzodiazepínicos, se liga lá em fluxo de cloro, né? Os diuréticos poupadores de potássio, também interfere com a entrada de íons. Receptor do tipo 2 é aquele receptor que está acoplado à proteína G. Tá bom? Proteína G está acoplado. E essa proteína G tem a porção alfa dela. Tá bem? Então, uma vez ativada a porção alfa dela, o que ela vai fazer? Ativar uma enzima. Proteína G. Ligante. Ativa a proteína G, a porção alfa ativa a enzima que pega o substrato, transforma no produto. Qual que é o produto? Segundo o mensageiro. E aí depois ativa uma determinada proteína quinase e aí você tem uma resposta celular. Tá bem? Então tá lá a estrutura da proteína G, também porção alfa, porção beta, porção gama, tá? Tá lá, porção alfa, beta e gama, tá bem? Vamos lá o funcionamento, né? Como é que foi o funcionamento dela? Então, primeiramente, você tem o ligante, ela troca GTP, guanosina trifosfato, pelo GDP, ok? Aí a porção alfa, aí perde um fósforo, né? A porção alfa vai ativar a enzima, certo? Essa enzima vai pegar o substrato e transformar no produto. Aqui é um exemplo, né? A adenilato ciclase pega o ATP e transforma em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro. Depois disso, o que acontece? Novamente, ocorre uma fosforilação da porção alfa e retorna ao normal. Tá bem? Então tá lá. Bom, quais são as enzimas que ela pode ativar? As enzimas que a proteína G pode ativar. Pode ativar a guanilato ciclase, e ela pega lá o guanosina trifosfato, transformar em GMP cíclico. Pode ativar a adenil ciclase ou adenilato ciclase, que pega o ATP, adenosina trifosfato, e transforma em AMP cíclico. Pode ativar a fosfolipase C, que pega quem? O fosfolipídio de membrana e despedaça esse fosfolipídio em trifosfato inositol que é o pedacinho, né? E o diacilglicerol, que também é outro pedacinho do fosfolipídio. Muito bem. Isso aqui nós chamamos de segundos mensageiros. Bom, normalmente, GMP cíclico ativa o quê? Uma proteína quinase. Proteína quinase. Que proteína quinase? G de GMP cíclico, guaniglato, proteína quinase G. A AMP cíclico ativa normalmente proteína quinase A. Certo? IP3 normalmente aumenta a concentração de cálcio intracelular. E aí você vai ver, às vezes, a contração do citoesqueleto, exocitose, contração do músculo liso. Então, você vai ver sempre um movimento de contração, ou de citoesqueleto, ou de exocitose. Diacilglicerol sempre vai ativar a proteína quinase C. C de quem? De fosfolipase C. Tá certo? E aí, eu vou ter o quê? A resposta celular. A fosfolipase A2, ela pega lá quem? O fosfolipídio, mas é um outro fosfolipídio, transforma em ácido araquidônico e transforma em eicosanoide. Quem são os eicosanoides? São as prostaglandinas, que são liberadas no meio. Mas o próprio eicosanoide pode desenvolver uma resposta como segundo mensageiro.
Tá bom? Só uma exceção aí. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Agonista beta-adrenérgico do salbutamol, não é isso? Então, o salbutamol, quando se liga no receptor beta-2, o beta-2 dele é um receptor adrenérgico, é um receptor acoplado à proteína G. Aí a porção alfa ativa quem? Adenilate ciclase, que converte ATP em AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A, que inibe miosina quinase cadeia leve e tem o quê? Relaxamento. Relaxamento significa broncodilatação. Broncodilatação. Ok? Agora vamos pensar o contrário. Vamos pensar na acetilcolina. Acetilcolina se liga ao receptor muscarínico, está acoplado à proteína G, ativa o quê? A porção fosfolipase C. Você tem diacilglicerol, que vai ativar uma proteína quinase, como está sendo mostrado aqui, certo? Proteína quinase C. E o diacilglicerol libera sempre o quê? Cálcio do retículo endoplasmático. Cálcio calmodulina ativa quem? Miosina quinase cadeia leve, contração. Então você tem o quê? Uma broncoconstrição. Por isso que nós utilizamos o quê? Os antagonistas muscarínicos para competir com a acetilcolina, evitando que a acetilcolina se ligue no quê? No receptor e leve a broncoconstrição. E utilizamos também junto quem? Às vezes um salbutamol para ativar o receptor adrenérgico, gerar transdução de sinal e relaxamento do músculo liso. Tá bem? Agora vamos para o outro lado. O AMP cíclico ele desenvolve a ação dele e é degradado. E a AMP não cíclico, por uma enzima chamada fosfodiesterase. Aí eu tenho outro grupamento farmacológico chamado metilxantina, que inibe a fosfodiesterase, impede a degradação do AMP cíclico. Então o AMP cíclico aumenta a concentração intracelular, continua ativando proteína quinase A, que inibe miosina quinase cadeia leve, tem um relaxamento. Outro broncodilatador. Então aqui nós temos um broncodilatador antagonizando o receptor, um outro agonizando o receptor e o outro interferindo diretamente na transdução de sinal, impedindo a degradação de quem? Do AMP cíclico. E aí vocês falam assim, não preciso saber isso. Tem, porque logo nós vamos estar falando de diversos fármacos que interferem com muitas transduções de sinais no mercado, né? Aí só mostrando a fosfolipase, né, o ligante, fosfolipase A2, dando origem ao ácido araquidônico. Aí a COX e a LOX, dando origem à prostaglandina e leucotrienas. Tudo bem? Tá lá o ácido araquidônico. Fosfolipase C, então tá lá, ó, é um receptor o quê? Metabotrópico, tá? Proteína acoplada à proteína G. A porção alfa da proteína G ativa quem? Fosfolipase C, que retira o fosfolipídio, que é o fosfatidil-inositol, que dá origem ao 3-trifosfato-inositol. Toda vez que você tiver trifosfato-inositol, você vai ver aumento da concentração de cálcio intracelular, pela liberação do cálcio do retículo endoplasmático. Toda vez que você tiver aumento da concentração de cálcio intracelular, você vai ver sempre o quê? Contração do citoesqueleto ou contração da célula, tá? Citoesqueleto ou, por exemplo, o músculo liso, a contração da célula. E o diacilglicerol, toda vez que você vê o diacilglicerol, você vai ver sempre ativando o quê? Uma proteína quinase C, de fosfolipase C, e a resposta celular. Tá bem? Vamos dar um exemplo. Essa aula é importante que assim, eu vou dando um exemplo. Na farmacologia, às vezes eu não dou exemplo porque é muito prematuro eu trabalhar porque a pessoa não viu, né? Vamos dar um exemplo, então, de proteína G, excitatória e inibitória. Aqui nós temos as células gástricas. Como que ocorre a produção de HCl? Então, você vai ter um estímulo que é 1, acetilcolina, 2, você tem a histamina, 3, você tem a gastrina. Tá bem? Então, se você pegar um livro e observar a transdução de sinal, você vai ver, ó, cálcio. Se você tem cálcio, você vai ver que tem o quê? Tem IP3. Se tem IP3, tem fosfolipase C. Então, você já sabe que esse receptor aqui é um receptor o quê? Metabotrópico. Está acoplado à proteína G, que ativou fosfolipase C, IP3 e o DAG está sendo mostrado aqui, que é o diacilglicerol, que vai ativar a proteína quinase C. Bom, muito bem. Só bater o olho você já sabe. Então, quando a acetilcolina se liga no receptor muscarínico, leva ao aumento da concentração de cálcio, ativa uma determinada proteína quinase,
e essa proteína quinase ativa uma bombinha chamada bomba de prótons, e aí leva, né, do meio intracelular para a luz do estômago íons H+, se complexa com o cloro e forma o quê? O HCl. O mesmo acontece com a gastrina, produzindo HCl. Agora vamos lá. Histamina, como que a histamina promove? Se liga no receptor o quê? H2, que no trato gastrointestinal H2. Está acoplado a uma proteína G excitatória, S de start. Ativa quem? Adenilate ciclase, que pega o quê? O substrato dela. Sempre a adenilate ciclase vai ter como substrato o ATP. E transforma em AMP cíclico, que ativa a proteína quinase, que ativa quem? A bombinha de prótons, que tem a produção de HCl. Olha agora, vamos lá. Misoprostol, conhecido como Cytotec, uma prostaglandina sintética. Se liga o quê? Nos receptores prostanoides. Só que o receptor prostanoide está acoplado a uma proteína G, mas uma proteína G inibitória. I, está escrito assim, bem pequenininho, inibitório. Inibe a adenilate ciclase. Se inibe a adenilate ciclase, o que faz? Diminui o MP cíclico, não ativa a proteína quinase, não ativa a bomba de prótons, diminui a produção de HCl. Certo? Mecanismo da noradrenalina, o alfa-1, né? Quando você utiliza lá a fenilefrina ou pinga lá o sorine, está acoplado receptor metabotrópico. Acoplou porção alfa, fosfolipase C, IP3 e DAG. IP3 cálcio. Cálcio interage com a calmodulina. Ativa a miosina quinase cadeia leve. Fosforila cabeça da miosina. Interage com a actina. Aí você tem contração. Então você tem vasoconstrição. Por isso, e é rápido. Por isso você pinga o sorine e tem um efeito rápido. É o tipo de transdução também favorece essa resposta. Tá bem? Então, a proteína G do receptor metabotrópico sempre vai estar ativando o quê? Uma enzima. E quais são essas enzimas? São essas aqui, ó. Adenilciclase, fosfolipase 2 e guanilate ciclase. Principais, né? Ela pode ser uma proteína G excitatória ou uma proteína G inibitória. Tá bem? Então tá lá mostrando, né? O receptor inotópico estimulante pode ser uma proteína G excitatória ou uma proteína G inibitória. Tá bem? Pode estar ativando a enzima, a porção alfa, né? Ativando a enzima ou inibindo a enzima. Vai depender da proteína. Tá bom? Então tá lá, porção alfa, ligante e aí a resposta. E aí ocorre o processo de amplificação, né? A MP ciclo, proteína quinase e aí a resposta. É assim que acontece. Ocorre o processo de amplificação do sinal, né? Ativa a proteína quinase, que gera MP cíclico, que ativa a proteína quinase, e o processo vai aumentando até chegar ao quê? A resposta, tá? Vai amplificando a resposta. Receptor do tipo 3. São receptores que vão ativar uma cascata de reações, ou seja, uma cascata de reações enzimáticas, já vamos falar assim. São duas as cascatas. Então, primeiramente, eu tenho que entender o tipo de receptor. Então, aqui tem um receptor de fator de crescimento e as citocinas. Tá bom? Então, tá lá. Eles são chamados de tirosina quinase. São chamados de tirosina quinase. Por que quinase? Porque tem a capacidade de ter o quê? Se autofosforilar. Então, quando tem o ligante, fator de crescimento, né? Aí tem outro receptor, fator de crescimento, aí ele forma dímeros, 2. Quando ele forma 2, dimerização, ele passa a ter ação o quê? Enzimática. E essa ação enzimática permite ele o quê? Se autofosforilar. E quando ele se autofosforila, ele tem a capacidade de ativar uma outra enzima, chamada, vamos bem resumida, RAS. Tá bom? RAS ativa RAF. RAF ativa MAP quinase. MAP quinase interfere com ativa a transcrição gênica. Tudo bem? Então, primeiro, eles são tirosina quinase, tem a capacidade de se autofosforilar.
Mas para isso ele tem que formar dímeros. Quando ele dimeriza, ocorre a dimerização ou terraconformação, ele se fosforila. E aí, essa capacidade enzimática ativa uma outra enzima, RAS. 1, 2, RAS. RAS ativa RAF, que é uma outra enzima. RAS, RAF, MAP quinase. E MAP quinase, transcrição. Uma outra cadeia é o quê? Das citocinas. O mesmo processo. Ligou, dimerizou, se autofosforilou, e aí tem a capacidade de ativar uma outra enzima. Que enzima? JAK. JAK ativa START. Aí JAK START ativa o quê? A transcrição gênica. Essa é mais rápida, né? Se nós dividirmos assim, ó, em termos de uma enzima ativando a outra, aqui nós temos aqui, depois da dimerização, né? Dimerização, aí eu vou ter o quê? Espera aí, vou botar um azulzinho aqui. Dimerização, eu vou ter o quê? RAS. RAS, RAF. RAF, MAP quinase. MAP quinase, transcrição. Aqui já não. É JAK, START, transcrição. Tá bem? São das citocinas. Quando eu falei, os linfócitos são ativados, proliferação clonal e se multiplicam. Quem que é? As citocinas, dessa forma. O fibroblasto começa a produzir colágeno. De que jeito? O fator de crescimento se liga, autofosforila, RAS, RAF, MAP quinase, aí ativa o gene lá do colágeno. E aí aumenta a produção de colágeno. Síntese proteica, né? E aí dá a produção de colágeno. Esse é o receptor tirosina quinase. Tá bem? Tranquilo? Uma coisa aqui, mas lá mais simplificado. E aqui mostrando, né, do fator de crescimento e das citocinas. Tá bem? No fator de crescimento, eu vou ter o quê? RAS, RAF, MAP quinase transcrição. Citocinas eu vou ter JAK, START, transcrição. Tá bem? Receptor tipo 4, né? Receptor tipo 4 é um receptor, por exemplo, dos corticoides. Tá bem? Dos corticoides. Como que é esse receptor? Algumas literaturas falam que ele está no citossol, depois ele migra. Outros já falam que ele está já diretamente no núcleo. Então, o glicocorticoide, ele se liga ao receptor dele, que é o receptor tipo 4. E aí o receptor tipo 4, ele vai o quê? Ele pode inibir alguns genes, certo? E estimular outros. Tá bem? Então, por exemplo, inibir o gene da COX-2. Se inibir o gene da COX-2, eu vou diminuir a produção da COX-2. Não vou ocorrer transcrição, tradução, síntese proteica, para. Se inibe o gene da fosfolipase A2, diminui a enzima fosfolipase A2. E aí, consequentemente, diminui o quê? O processo inflamatório, porque vai diminuir o mediador. O efeito imunossupressor dele se interfere lá com o gene das citocinas, diminui a comunicação entre célula a célula, proliferação clonal de linfócitos, ativação de macrófago, ativação de neutrófilo, ou seja, tem um efeito imunossupressor. Tá bem? Ou uma das teorias para tentar explicar o que é? Ele estaria ativando alguns genes. Aí ativou os genes, ocorreu o quê? RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai onde? Vai ser traduzido lá no ribossomo, síntese proteína, forma aquela cadeia de proteína que vai dar origem, por exemplo, à lipocortina. O que a lipocortina faz? Inibe fosfolipase A2. Tá bem? Essa sim que funciona o receptor tipo 4. Por isso que ele demora horas para fazer o efeito. Tá bem? Porque está interferindo com a transcrição, síntese proteica e vai. Tá joia? Especificamente está aqui, né? O efeito imunossupressor do corticoide. Célula apresentadora de antígeno no linfócito. Né? Então você tem lá, ligou-se, um receptor o quê? Acoplado à proteína G, fosfolipase C.
Olha lá. Fosfolipase C, IP3. IP3 e DAG. DAG, proteína quinase. IP3 sempre vai liberar cálcio retículo endoplasmático. Aumenta a concentração de cálcio. Cálcio calmodulina, calcineurina. Ativa o quê? O fator ativador nuclear. Certo? Ele desfosforila, perde um fósforo. Ele passa a ser ativo. Fator de ativação nuclear. Mas o fator de ativação nuclear sozinho não funciona. Ele precisa do quê? De uma outra, do outro enzima que é chamada AP1. De onde vem esse AP1? Vem de lá, ó. Proteína quinase C ativa o quê? Uma fosfoproteína, fosjum, AP1. Aí eu tenho 1, 2. Muito bem. Aí eu ativo quem? O gene da IL-2, que participa da proliferação clonal de linfócitos. O que o corticoide faz? Vai lá e interfere com o gene da AP1. Para aqui. Tá bem? Para aqui. Sem AP1, sem ativação, sem L2. Sem L2, sem proliferação clonal. Ou seja, está mexendo com transcrição gênica. Interfere com o gene da IL-2, que é a citocina. Tá bem? Você pode simplificar da forma que eu falei para vocês. A glicocorticoide interfere com o gene da IL-2, das citocinas. Beleza, inibe o gene da citocina. Efeito imunossupressor. Você sabe a função das citocinas e da IL-2. Agora, se você quiser mais a fundo, você pode ir no ABAS. Isso aqui não estou inventando, isso aqui é do Imunologia do ABAS. Eu sei que vocês não gostam de ler livro, mas é do Imunologia do ABAS. Tá bem? E é importante entender isso aqui porque um outro, a ciclosporina atua aqui, ó, interferindo com o ativador, com o fator de ativação nuclear. Então aqui eu já entendo 2 imunossupressores, tá bem? Que atuam em sítios de ações diferentes. Um interferindo com a AP1, o outro com o fator de ativação nuclear, tá bem? E aí, de maneira geral, né? O que são ações, né? Eu tenho o que é uma ação paráquina, uma ação autóctona. Ação paráquina, o mediador é produzido, ele ativa o quê? Diversas células na circunvizinhos, né? Daquela célula produtora. Ou seja, eu tenho uma determinada célula que produz um mediador e esse mediador atua nas células vizinhas. Isso aqui é uma ação paráquina, tá bem? A ação autócrina é o exemplo IL-2. Tem uma ação autócrina. É produzido pela célula e ativa o quê? A própria célula. Isso aqui é uma ação autócrina. Tudo bem? Certo, moçada? Certo, professor. Alguma dúvida? Tô na hora da prova.